O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, amarrai-o em feixes para ser queimado, recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, podemos assentar um pouquinho, por favor. Irmãos, eu já comentei isso com vocês. O evangelista Mateus, ele entende Jesus. Veja, isso aqui é para a gente entender. Por quê? Domingo passado nós ouvimos uma parábola, retrasado também.
Hoje essas, e domingo que vem ainda acho que vai ter as últimas. Quantas parábolas Mateus fala? 7. Ele vai falar das 7 parábolas de Jesus. E é o miolo todinho do Evangelho de Mateus. Mas por que Mateus faz essa analogia, comparação com Moisés no Antigo Testamento? Porque Mateus, que foi um apóstolo de Jesus, ele vai dizer: olha, meu irmão, minha irmã, Jesus é o verdadeiro Moisés. Aliás, um adendo aqui, em Deuteronômio capítulo 18, lá no Antigo Testamento, no versículo 12, quem depois tiver a curiosidade, o próprio Moisés fala de Jesus. Incrível, né? Como a Bíblia todinha aponta para Jesus. Por quê? Porque Deus inspira Moisés a dar um recado para o povo. Aí Moisés vai dizer assim, no capítulo 18, Deuteronômio: depois de mim, entenda, não é que depois que ele morre e alguns anos depois, não, depois de mim, o Senhor Deus enviará a vós um outro profeta, e ele será o profeta. Veja, aqui a gente precisa entender os termos utilizados como profeta no Antigo Testamento. Está falando de Cristo. Olha só o que ele diz ainda: todos que ouvirem este profeta depois de mim, viverão eternamente, e quem não escutar ele, esses já estão condenados. Veja, o próprio Moisés, levado pelo Espírito de Deus, já afirma lá sobre o Messias que já nos chegou, Jesus. Ele fala de Jesus, e no livro aos Hebreus, ainda confirma tudo isso, dizendo que todo o Antigo Testamento, ele está falando de Jesus. Então Moisés é uma figura de Jesus, e Mateus compreendeu isso, porque vocês lembram que lá Moisés, Deus deu a ele a graça de ele subir ao monte Horebe, que é o monte Sinai, lá no Egito, porque ele chega pertinho, ao pé da terra prometida. Ele leva o povo todinho para lá, atravessou o deserto, atravessou o Mar Vermelho, o deserto, chegou na beira da porta da cidade nova, da terra prometida. Só que Deus pede para Moisés subir na montanha, porque vai dar a lei, uma aliança definitiva com o povo de Israel. Moisés sobe no monte. Quando ele desce trazendo o quê? Toda a lei para os judeus, 613 preceitos, ok? Mateus, que foi um apóstolo de Cristo, vai dizer: bom, Jesus é o Moisés verdadeiro, porque agora Jesus sobe numa montanha, e subiu, a gente vai ver como é que Mateus fala, e ali da montanha, Jesus começa a ensinar toda a palavra de Deus para o povo. E ali, ele conta o quê? Através de parábolas. Por isso que a gente está ouvindo essas parábolas todas de Jesus. Porque Mateus está dizendo: olha, ele é o verdadeiro profeta. Mas na verdade, a palavra não é profeta, ele é o Senhor. Porque depois isso será confirmado. Senhor na Bíblia significa aquele que é Deus. Jesus, ungido, aquele que é Senhor, Kyrios, o ungido, ok? Bom, dito isso, vamos às leituras agora para compreender. Padre, resumidamente, se Jesus falou em parábolas, o que é o reino de Deus? É simples, gente, não tem ciência. O reino de Deus é aí você pensa agora em você, permitir, pelos sacramentos que a gente recebeu, o batismo, e principalmente, essa duplinha aqui, ela é inseparável. O batismo que vocês receberam, juntamente com a Santa Eucaristia, esse Espírito é de Cristo, é o Espírito Santo, entendeu? Quem deixa, se você deixar esse Espírito que Cristo deixou reinar, ou seja, viver em você,
germinar em você, você vai ter todo o sentimento de Deus vivendo em você. Tudo isso a gente fala. Então, o que é o reino de Deus? É deixar Deus, através de você, no teu dia a dia, aqui, conduzir a tua vida. Isso é o reino de Deus. Vocês lembram que, quando Jesus ele começa a falar, não hoje, eu estou lembrando um outro episódio. Jesus diz assim, quando ele chega para o povo: o reino de Deus está próximo a vós. Por que próximo? Por exemplo, lá em Marcos, evangelista, capítulo 10, aquele moço, que chega para Jesus e pergunta: mestre, bom mestre, o que devo fazer para receber a vida eterna? Não é? E Jesus vai dizer, quando o rapaz responde, que ele já vive os mandamentos que Jesus colocou, e Jesus está dizendo: o reino dos céus não está longe de ti. Por que Jesus diz, o reino, ou seja, minha vida, você para viver os meus sentimentos, você quase está chegando lá, mas você ainda tem muito de você. Aí isso serve para a gente, viu? Lembra aquele moço lá? Lembra no capítulo, que a gente já leu muitas vezes, o capítulo 10 de Marcos? O rapaz pergunta: desde criança, eu vivo já os mandamentos da lei, esses que o Senhor está falando: honrar pai e mãe, não matarás, etc, né? Não julgar o próximo. Fala, desde pequeno eu procuro viver isso. E Jesus fala: só te falta uma coisa. O que é? Na verdade, quando Jesus fala, vende tudo que tem, Jesus está dizendo, lembra, tudo tem que ser traduzido, irmãos. Jesus não pediu para ele ser um monge, não pediu para ele ser um frei, que você tem que deixar tudo. Você tem que deixar sua roupa, se você tem um carro, deixa, se você tem uma casa, vende, dá, tem dinheiro, dá para os pobres, e vai se enclausular. Não foi isso que Jesus disse. Vender tudo na Bíblia, quando Jesus fala, significa, desapegue-se de muitas coisas que você ainda tem, você ainda é apegado nisso, a senhora ainda é muito apegada naquilo. Aquilo o quê? Pode ser uma pessoa apegada à sua própria saúde física, é um apego. Uma pessoa muito apegada a uma outra pessoa, pode ser um filho, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser a mãe, pode ser o pai. Uma pessoa apegada aos bens materiais que adquiriu trabalhando honestamente, ok, mas é muito apegado. Então, ou seja, desapegue-se de tudo. Aceita, a sua cruz. O que lhe acontecer que vai te contrariar, aceita. Você será contrariado em vários sentidos da vida, viu? Você aceita? Aceita. Não aceita? Aquele moço não aceitou. Ele abaixou a cabeça e saiu. Por isso que Jesus disse: como é difícil um filho de Deus entrar no reino dos céus. Ou seja, ter os meus sentimentos. E quais são os sentimentos de Jesus? Todinho para o Pai, desapegado de tudo e de todos. Ama nós no Espírito, que não é um amor humano, mas desapegado das coisas, desapegado de que quem é maior do que Deus? Ninguém. Então isso chama-se desapegar-se. Então por isso que ele fala, o reino de Deus está próximo. E quando é que ele fala que o reino chegou? Quando ele percebe que muitas pessoas já estão vivendo com os sentimentos dele. Vamos dar só um exemplo. São Paulo. Depois, Pedro. Depois, Maria Madalena, que rezamos ontem, o dia dela. E tantos outros. Quer dizer, o reino já começou. Quem reina? O Espírito de Cristo começou a reinar dentro de mim. Então, o resumo todo do que é o reino de Deus é isso. É isso. Agora atenção aqui, irmãos, uma questão muito importante. Nós estamos vivendo o século 21, 2023. Já estamos caminhando para as proximidades do novo ano que
poderá vir para mim e para você, poderá, tá? A gente tem que viver hoje como se fosse o grande dia da nossa vida. A gente aprendeu isso, pelo menos a gente tem que sempre lembrar disso. Agora atenção, eu quero chamar a atenção aqui de quem tem uma vocação que Deus deu, e não deu para todo mundo não, viu? Para todo mundo não. A vocação de formar uma família, de ser pai biológico, ou pai que adotou um filho, tá? Tanto faz um ou outro. E mãe, para quem é mãe, mulher. E nós temos que fazer uma questão muito importante, principalmente para vocês, os casados ou os que têm filhos. Nós estamos vivendo um tempo que 40 anos atrás, se alguém tem isso, já tem muita gente que não tem aqui. Qual era a preocupação dos pais antigamente? Há 40, eu lembro bem. Sabe qual que era a preocupação dos pais na minha época? Alguns aqui vão se identificar. Eles tinham medo que a gente pudesse fumar maconha. Só que a maconha naquela época, eu vivi em periferia, ela era muito timidamente experimentada em público, timidamente. Era tudo escondido, era nas praças, atrás de árvore, e era um horário meio já para a noite, que um grupinho de rapazes, que a gente, se descobrisse quem era, os pais de todos nós diziam, evita passar por lá. E quando a gente sabia que algum colega nosso, era raro, experimentava maconha, alguns experimentavam, a gente já sabia direitinho quem é que experimentava, e a gente ficava até com o coração pulsando. Oh meu Deus do céu, aquele rapaz, normalmente era mais rapazes, né? Fumam maconha. Então a preocupação dos nossos pais era essa. Sabe qual era a outra? A outra era o seguinte, que quem tinha filha, as filhas, as mulheres, os pais tinham muito medo que essas filhas, ao namorar, pudessem ter relações genitais no namoro e engravidar. Por quê? Porque os nossos pais, da década de 60 lá, tá? Eles também viviam uma vida bem mais regrada, afetivamente falando, na época de namoro. Viviam. E a nossa um pouco mais atirada, mas ainda tinha preocupação. Qual era a preocupação? Os nossos pais, para nós homens, pelo menos na maioria da minha época, eles não falavam para a gente não sair com as meninas, eles falavam para a gente tomar cuidado para não engravidar as meninas. Mas quem tinha filha, nananina não, era para se guardar. Então a gente tinha uma preocupação básica, era essa. E tinha também pelo menos no meu bairro sempre teve, né? Muitos homens estranhos, que depois eu vou saber mais recentemente, que naquela atitude deles eram de pedofilia, eram pedófilos, que eles ficavam fumando numa praça, sentado, e quando eu fui vítima muitas vezes disso, de cantadas de homens que queriam me mostrar um brinquedo na casa deles, e eu, graças a Deus e à Virgem Santa, o meu pai já imaginava, e aí que eu quero chegar, que na nossa idade de criança, que ia para a escola, porque não tinha essa conversinha de carro escolar, graças a Deus hoje está mais fácil para a gente, mas antigamente não, ou pegava uma carona com o Fusca da Dona Carme, a gente ia para lá, enchia aquele Fusca, chorando porque a mãe não estava com a gente ainda, ia lá ou então ia a pé, e olha que a nossa escola era bem longuinho o lugar, né? Se eu não me engano eram uns 3, 4 quilômetros, andando a pé, tá? Todos os dias, a mãe às vezes quando podia ela levava. Então quando a gente ia, o pai já falava, ó, se alguém mexer com você, principalmente marmanjo, você sai correndo, entra no bar e fala, pai, cheguei, tio, entrei. Era assim, não conversa com ninguém no caminho que seja de idade mais avançada. Então nossos pais tinham essas preocupações. Bom, dito isso, hoje, mas não chega mais nem na unha, somente essas preocupações nos tempos de hoje. Oh, meus irmãos,
Vocês sabem o que está acontecendo no mundo. Não precisamos abrir a cortina para ficar gastando nosso tempo do que a gente está vendo na escola dos nossos filhos, nos condomínios onde a gente mora, o comportamento dos colegas, das nossas colegas, dos pais. Em resumo, a maioria não era muito lá católicos na nossa época, mas eram cristãos que ainda tinham um estilo de respeito humano e de não se mostrar muito, e quando fazia escondido. Tudo mudou. Então eu chamo a atenção para vocês, pais, com base na palavra de hoje do nosso Senhor, sobre o joio, que é o mal. O mal entrou, é um mistério. A gente sabe que foi através do diabo, Jesus disse. Mas pode reparar que o mal ele não para na nossa vida. Não para. E ele vem acentuando a última cartada dele, que isso já foi profetizado nas profecias de Zacarias, de Amós, de Jeremias, de Ezequiel e principalmente no Apocalipse, que chegaria o tempo que a gente está vivendo. E que ainda, se a gente viver mais um pouquinho, quando eu falo mais um pouquinho, alguns anos, não se surpreenda, se a gente ainda vê isso aqui, porque vai acontecer, mas não sei se vai chegar, eu acho que vai chegar já na nossa época. Nós deveremos celebrar Deus, quem quiser ainda, com as portas fechadas e escondido. Sabe por quê? Olha só essa palavrinha do Evangelho, como no mundo atual, isso daqui já é isca para falar que vai processar nós. O Evangelho está dizendo, uma parábola de Jesus, eu não sei nem como é que é o nome que fala para isso, não precisa nem repetir, mas vocês vão saber. Jesus vai dar o exemplo do reino, falando sobre uma mulher que põe um pouquinho de fermento na farinha. Pensa um pouquinho. E a mulher está diminuída a ficar atrás do fogão? A mulher está sendo vista como uma escravinha que fica em casa fazendo as coisas? Não, hoje em dia a mulher não é isso não. Aí se deram um nome para isso. Se a gente continuar professando assim, nós vamos ser perseguidos. Vocês estão entendendo o que o padre está falando? Eu não estou exagerando não, irmãos, isso já está acontecendo. Então olha só, como educar os nossos filhos? Eu não vou colocar o meu filho naquela escola, porque aquela escola agora, eles estão com uma ideologia assim, eles totalmente contra a fé católica. Mas então não vou colocar ele naquele colégio, eu não vou pôr ele ali. Então minha gente, é mais fácil a gente pegar e vamos morrer dentro de um tanque de gás, vamos nos suicidar. Não, porque daqui para frente, vai ser sempre cada vez mais acentuado. O quê? A gente vai ver estes costumes, que já estão traduzidos no Evangelho de hoje, não precisamos falar o nome. Eles estão crescendo, chegaram já no nosso quintal, e nós não podemos nunca, ser preconceituoso com este tipo de comportamentos. Nunca. Respeitar sempre, e não tem como fugir. Nós vamos precisar conviver, aprender a conviver. Como? Eu disse. O que é o reino de Deus? É deixar o Espírito de Cristo falar em mim, viver em mim, sentir em mim. Somente assim eu poderia educar os filhos que o Senhor me confiou. Porque, meus irmãos, não tem como você proibir uma criança pequenininha, que como eu fui pequenininho, eu lembro muito bem, só de olhar o caderno, a capa do caderno de um colega meu, porque ela era chique, diferente, e o outro também tinha, e a minha não era assim, eu já chegava para minha mãe e falava, eu também quero, mãe, uma capa igual do fulano. Ô mãe, eu quero arrumar um tênis igual do outro. Por quê? A idade de criança, nós temos uma grande influência entre nós da mesma idade. A gente se olha,
a gente se compara. Ou será que vocês não foram crianças? Claro que foram. Ou vocês já cresceram assim? Deus me livre, né? Nasceu assim? Não, você nasceu criança. Vocês não tinham os apelos da infância? Tinha. E os filhos de vocês? Terão e têm. Agora atenção, olha como está mais difícil educar hoje. Por isso que eu digo, meu irmão, minha irmã, todo o esforço que você fizer para tentar domar, estou usando o termo, domar do teu jeito, aquilo que você não concorda, porque você é católico, cristão, você não vai conseguir, de jeito nenhum. E você vai operar uma coisa errada, você vai começar a colocar um preconceito no teu filho, na tua filha, você vai colocar uma decisão errada. Não. Por isso que Cristo está falando, é o meu Espírito que falará em vós. Mas como? Rezando. A família que não colocar hoje os filhos pequenininhos, assim, ó, que nem aquele ali, pequenininho, e outros que estão aí, tá? Colocar junto com a mãe, junto com o pai para rezar, e tem que começar a falar antes do tempo, porque os nossos pais esperavam a gente chegar a ter 12 anos, para falar alguns assuntos sobre moral, a parte afetiva da gente, esperava a menina ficar mocinha, para falar por que ela estava tendo um momento, como é que chama o negocinho que a menina tem? É isso mesmo, aí, que ela ficava mocinha, aí ela fala, ai mãe, o que está acontecendo com o meu corpo? Aí a mãe, agora chegou o momento de falar com a minha filha, e era só a mulher que falava, o marido não queria nem se meter nessa conversa. Acabou isso, irmão, acabou, minha irmã, não é mais com 12, sabe como hoje o celular chegou antes do tempo, por causa da pandemia, todo mundo teve que se enclausurar, e ter que aprender a trabalhar em casa, antes do tempo, já estava previsto, agora antes do tempo, a gente vai ter que conversar um pouquinho mais sério com os nossos filhos, rezando com eles e abrindo o coração, mas abrir o quê? Primeiro, anunciar para eles, atenção, anunciar para os filhos, pequenininho de tudo, que Jesus é o tudo da vida dele, do papai e da mamãe, que Jesus é a maior vitória que se pode conhecer na história da humanidade. Não é a vitória do Pelé, não é a vitória do Messi, não é a vitória do Cristiano Ronaldo, não é a vitória da seleção brasileira, não é a vitória do teu time de futebol, não é a vitória no karatê, não é a vitória no jiu-jitsu que fala, não é a vitória no... Não é. O pai e a mãe vai precisar ter o Espírito Santo no coração dos dois, rezando para juntos, mas nós estamos separados, não importa, tem que estar juntos em Cristo, para educar esses filhos de pequenininho, para dizer que Jesus é o grande amor da nossa vida, mais do que eu amar a senhora, mamãe, mais do que amar a mamãe. Não, mas eu quero amar mais a senhora. Eu entendo você, porque eu também queria amar mais a minha mãe do que Deus. Mas devagarinho, vai explicando quem é Jesus. Quem é Jesus para o filho? E vocês também, a partir daí, vocês começam a se autocatequizar. Vindo numa missa, onde a igreja fala a verdade de Cristo, na tradição da igreja, os adultos pais aprendem, começam a exercitar na vida, começa a ter uma conversão. Quando chegam os filhos pequenininhos, já vai colocando a experiência de vocês ali, e precisa já começar a colocar rápido, e falar de Cristo, falar quem é Cristo, não é falar Deus castiga, não é para ficar falando, você vai para o inferno, não, tem que falar que Deus castiga sim, mas em primeiro e absolutamente lugar, é falar que Jesus é o amor verdadeiro do Pai, que chegou no meio de nós, e contar a historinha mesmo. Por isso que tem que comprar, não digo aqui, comprar uma Bíblia para criança, comprar brinquedos que fala da palavra de Deus, ensinar o nome dos arcanjos, ensinar para eles o nome dos grandes santos da igreja, falar de Jesus, por que o amor dele é verdadeiro, o que aconteceu com a gente, por que o nosso jeito, o meu jeito,
se eu não rezar, se eu não deixar Jesus agir em mim, reinar em mim, por que o meu jeito é um jeito de morte? Começar a explicar isso para a criança. Na hora que ela fala, mãe, eu quero, veja, esse é o teu jeito. A senhora tem que me dar, porque o meu coleguinha tem, esse é o teu jeito. Então é aproveitar essas questões do dia a dia, e vai rezando e falando, viu, você não tem vontade própria, você não tem vontade que a mãe tem que fazer do teu jeitinho, mas não é assim com Jesus, filho. Jesus, aí pode falar até da infância de Jesus, que ele foi obediente à mamãe e a José, o pai adotivo de Jesus, e foi para casa obediente. Ele não tinha vontade própria? Tinha, mas a mãe e o pai estavam educando eles no quê? Em Deus. Que a nossa vontade, ela está toda desordenada, ela foi quebrada. Falar do pecado original, falar como é que entrou o mal. E o que o mal fez? Fez isso daí, ó. Você quer tudo na hora, filho, não é assim. Não é assim. Ó, viu como você quer desse jeito? Você é egoísta com a tua irmã. Tem que começar de pequenininho e falar de Jesus. Aí depois de fazer isso um bom hábito familiar, sempre, diário, rezar, ensinar a criança a rezar a oração do anjo de guarda, rezar o santo terço com a mãe de pequenininho. Põe um tercinho na mão da criança, dá pequenininho para eles aí, a gente tem aqui pequenininho se quiser, reza junto. Por que a gente vai rezar? Explicar tudo para a criança. Agora, por que tem que ser de criança? Vamos lá, vou pegar uma coisa óbvia. Vocês já repararam quando alguém fala assim, eu mesmo, eu pego um celular na mão, eu só sei o básico e male o básico. Usar o celular. Se alguém fala assim, padre, se eu olho o seu Facebook, eu falei, não sei nem abrir. Tem que instalar, como é que instala? E olha que eu já sou veião. Aí você fala para uma criança que tem 5 anos, você sabe instalar o Instagramzinho pro tio aqui? Deixa eu ver, tio. Está aqui. Mas como? Ó, tá dando um negocinho aqui, a vovó não está conseguindo sair daqui, filho, ó, travou. Aí dá para a criança que tem 6 anos, 6. Deixa eu ver, vó, você sabe o que é isso aqui? O que, vó? Está funcionando. Mas o que você fez? Não, eu tirei daqui, puxei para cá, está aqui. É que a senhora estava com o negócio travado. O quê? O negocinho aqui. Eu nem sabia que esse negócio estava travado, filho. Pois é, vó, mas estava. Então veja só, a criança é o período da nossa humanidade de maior captação. Olha o que o padre está falando. A criança, mais do que eu, que sou um homem dos cinquentões, das senhoras de 40, de senhoritas ou senhoras já de 30 e pouco casadas, ou solteiras senhoritas, muito mais do que a gente aprende ainda. Eles aprendem muito rápido, eles têm a capacidade de brincar e compreender o que você está falando. Eu não. Eu quando estou descendo na missa, sozinho, eu venho concentrado. Se alguém fala bom dia para mim, já me desconcentrou. Se alguém chega sorrindo, padrezinho, ai. Daqui a pouco eu falei, meu Deus do céu, já me tirou toda a minha, porque a nossa cabeça, nosso cérebro, ele vai envelhecendo, a criança não. Então a criança, quando ela está nessa idade de início, ela é onde ela capta a verdade das verdades, tudo. E se você preparar bem quem é Jesus, e colocando o jeito teu com a tua esposa dentro da casa, procedimento de vida nova com eles, você pode ter certeza que o padre vai falar. Pode sublinhar aí, ó, pode sublinhar. Pode colocar essa criança em qualquer escola, que o mundo já não tem mais onde você procurar. Aí eu só tenho opção aqui, então pode pôr. Vai ensinar português também, vai. Ah, mas lá, calma. Essa criança, ela tem uma família que coloca o trigo diariamente no coraçãozinho dela. Essa criança é inteligentíssima.
ela sabe qual é a base. Então, na hora que ela estiver lidando com o coleguinha, com a coleguinha, ou quando eles chegarem perto deles, com as modinhas de hoje, etc. e tal, o que acontece? O senhor pai e a senhora mamãe podem ficar tranquilo. Claro que tem que ficar sempre de olho, mas tranquilo em que sentido? A criança confiada a você tem o germe do Espírito de Cristo nele, ninguém tira. Cristo falou isso através da boca de Paulo: quem poderá me afastar do amor, do Espírito de Cristo colocado no meu coração? Quem? O coleguinha da escola da mesma idade? Não. A modinha no cinema agora? Não. Por que não? Porque Cristo já vive no coração da criança. Então, pais, não tenha medo, apesar da gente estar sim vivendo um dos piores momentos dos últimos séculos, da história da igreja. A igreja está sendo torcida às avessas. Tenha medo não. Se você se colocar em oração, se você viver os sacramentos com seriedade, se você desde o começo pegar essas crianças e falar do amor de Cristo, não é para ficar mostrando o terror do mundo. Olha, filho, deixa eu te mostrar, não vai para cá porque aqui leva à morte, não vai para cá, não, porque você vai ser pego pelo próprio rabo do diabo. Não, mostra Cristo para eles, fala de Jesus, fala do amor e procura viver o amor que Cristo falou com eles. Ninguém vai mudar o coração do teu menino, é menino e vai ser menino de Cristo, e mesmo que ele não tenha vontade de ser menino, por causa da seiva do Espírito Santo, entenda o que o padre está falando, mesmo que ele nasceu desde pequenininho ou pequenininha, com outro jeito, mas porque você desde o início, colocou Cristo no coração dele, não tenha medo não, porque ele não vai trair a vontade de Deus. Se é um menino, uma menina que reza, se é um menino, uma menina que compreendeu a palavra santa do nosso Deus, quem ele é, a questão toda é não viver a minha vontade. Lembra que o padre falou? Veja, ele não tem vontade também? Às vezes ele nasceu com uma vontade que assim aos nossos olhos não é a vontade que eu queria para o meu filho, mas porque ele está aprendendo, atenção, entendendo que o Espírito, o reino de Deus, não é a minha vontade, é a vontade do Senhor em mim. Aí o que ele faz? Da mesma maneira que ele fala: mãe, eu quero agora, aí ele aprendeu que não é do jeito dele, é do jeito do Espírito de Deus que rege o coração da mãe, do pai, para dizer: agora não é o momento. Ele fala: amém, não vai ser do meu jeito mesmo, e ele vai aprender. Aí se ele tem um comportamento que ele sente alguma coisa, veio nele naturalmente, calma, você não deu os preceitos de Cristo, ele não vai obedecer à vontade dele, ele vai sentir, mas ele sempre vai falar: não a minha, Jesus, a tua. Leva isso a sério. Você não vai ouvir isso em escola nenhuma, não vai. Em curso, em escolas de karatê, judô, sei lá o que, taekwondo, tá com dor, sei lá como é que é. Você não vai ouvir isso em lugar nenhum. Você vai ouvir isso, sabe aonde? Aqui. E sabe aonde ele vai ouvir isso? Na casa dele. Não é na nossa catequese, é apenas um complemento daquilo que vocês precisam fazer primeiro em casa. Não joga para nós não, porque se jogar para nós, eu quero que você se joga junto, que a catequese tem que ser com o pai e a mãe junto, não é colocar só o filho aqui e você não querer saber da vida de Cristo. Que conversa é essa, meu irmão, minha irmã? Isso é conversa de quem não entendeu nada, e desculpa falar, tá? E não é uma procedência de um pai e de uma mãe, não. Se eu desejo que o meu filho e a minha filha tenham a vida de Cristo, eu primeiramente também preciso ter. Olha o compromisso que o Senhor confiou a vocês nessa vocação. Não é eles que deverão ser santos para santificar vocês, não, primeiro é vocês.
que precisam ser os santos, ou seja, a vida de Cristo, para que um dia eles também tenham a continuidade de Cristo. E sabe o que vai acontecer no dia que o Senhor virá com os seus anjos, no dia da grande ceifeira, se podemos dizer assim, a ceifada final? Sabe o que Jesus vai falar? Eu vou lembrar vocês, está escrito direitinho na Bíblia. Para quem Deus deu a vocação de ser pai, mãe, a primeira palavra é sobre o reino de Deus. Esta aqui, sabe qual é? O que fizestes com os talentos que vos confiei, não era teu. Fiquei com medo, o mundo foi muito forte, eu tinha medo que meus filhos ficassem longe dos coleguinhas, porque todos iam deixar eles de lado. E eu também, eu moro num condomínio onde todo mundo fala assim, e eu não queria que meus filhos ficassem à margem, eu acabei me deixando envolver. Entende? Não, meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Eu sei que isso acontece. Jesus não está julgando esse comportamento de medo que a gente tem, por isso que a gente cede. Não. Reze. A oração, o Espírito de Cristo lhe dará a firmeza que você hoje não tem. Você pode fazer todo o esforço possível, você vai até o parágrafo 2, no terceiro você já está meio que se tornando joiozinho também. Isso acontece comigo que sou padre, viu? Quantas vezes me vejo cheio de joio ainda, contaminado com uma mentalidade de padre vaidoso, metido a besta. Você pensa que isso para mim é uma brincadeira, que eu falo só na homilia? Não, porque eu sei que a qualquer momento Deus vai prestar contas comigo. Ele vai vir com a ceifa dele já, senhor sacerdote. E não adianta eu pegar um discurso bonito meu e falar, o senhor não lembra, fizemos uma igreja para o Senhor, quantas pessoas vieram, quantas pessoas eu atendi em confissão, quantas pessoas falaram, padre, depois da tua missa, eu tive minha vida mudou, viu Jesus, viu, sou eu. Se eu não deixar que o Espírito de Cristo, ou seja, o trigo, me mantenha trigo até o fim, e eliminar os joios da minha vida, eu não verei a Deus como padre. Pode aqui. Eu não verei a Deus. É uma coisa que tem que ficar muito bem colocada no coração de vocês, irmãos. Proprietário do carro Onix EVV 2087 e o outro Onix, hoje tudo é Onix, hein? SHR OB74, carro estacionado, lugar errado, vai lá, tá? Dá uma passada lá, mas vai assim já pensando no Espírito de Cristo em você, não deixa você, porque você provavelmente vai ver e ouvir coisa que a sua humanidade já vai querer puxar a espada da bainha, sabe como é que é? Bota a espada na bainha, vai com calma e vai tranquilo, no Espírito, Maria está com você, tá? E volta para cá, porque a missa não acabou. Então, irmãos, é isso que o Senhor quis dar um recadinho para mim. Padre, não brinca de ser padre. Povo amado, muito será cobrado de vocês. Jesus é misericórdia, mas chegará o dia particular com cada um de nós. E quando será? Ele não avisou. E para muitos já veio para o Fernando, já veio para o Gustavinho da Estela, já veio para o meu pai Alcides, já veio para a Jurema, nossa Jurema aqui, já veio para o pai do Flavinho, já veio para o pai e a mãe da Inês, certo? Já veio para os seus pais, já veio para o pai e mãe, filhos de alguns aqui, irmãos e irmãs de muitos aqui, colegas e amigos, viu? E a gente fala, quando é que Jesus vai voltar? Por favor, reze, deixa o Espírito falar, onde Jesus está, deixa Jesus, mas isso precisa ter vida oracional, irmãos, não tem outra conversa, não existe milagre, a não ser com a vida de Cristo vivendo em mim.
Olha Paulo hoje. O Espírito fala com gemidos inefáveis, né que fala? O que significa isso? Significa que eu vou rezar. Como é que eu vou rezar? Eu vou rezar assim: Jesus, tem misericórdia de mim e da minha família. Não permita, Senhor, que aconteça nenhum tipo de incidente que leve à morte de um deles. Ponto. Ótimo. Só que o Espírito vai pegar essa oração que você fez, vai pegar. Ela não foi jogada. Jesus falou: nenhuma oração chega a mim sem ter o efeito. Nenhuma. Quando ele fala nenhuma, significa que você pode rezar até errado. Ele pega. Mas sabe o que o Espírito Santo faz com a tua oração e a minha? A minha. Já ouviu falar que não tem aquele, como é que chama é centrífuga? Você põe umas frutas lá e vira caldo. Então você põe uns pedaços de laranja, põe banana, põe beterraba, não é? Aí sai o quê? Um caldo. Ela centrifugou. Quando eu rezo, você pode rezar do jeito que você quiser. Quer pedir pela sua saúde, pede. Quer pedir pela libertação do teu filho, pede. Quer pedir por um emprego novo, pede. Quer pedir que Deus tire um trauma da tua cabeça, peça. Aí Jesus pega tudo isso. Aí o que ele faz? Ele vai triturar a tua oração do teu jeito, aquilo que você quer. Como é que você gostaria? Imagina ele quebrando. E do outro lado vai sair o resultado. Qual é o resultado? No Espírito. Só que se você não trabalhar isso, se você não tiver o discernimento, você vai falar que Deus te abandonou. Você vai falar que Deus te abandonou. Ou Deus não existe. Sabe por quê? Porque a oração no Espírito é a oração em Cristo, no Cristo. Tudo que pedir em meu nome, eu já ensinei para vocês no bom sentido. O que é pedir em nome de Jesus? Com o Espírito dele, com os sentimentos dele. Não a minha, a tua vontade em relação à saúde do meu pai. A tua vontade sobre a minha saúde. A tua vontade sobre o meu filho mais velho. A tua vontade sobre essa questão da falta de dinheiro que eu estou tendo. A tua vontade em relação ao meu filho que morreu. A tua, aí sim. Mas já que você não consegue, reza do teu jeito. Mas se prepara, porque o Espírito vai pegar, vai triturar o teu jeito. Porque você fala, faz Senhor. Jesus vai fazer. Só que a resposta talvez não vai ser do jeito que você imaginou. Por quê? Porque é você. No dia que você treinar a oração diária, com vontade ou sem vontade, fazer disso um hábito na tua vida, junto com a tua família, com as crianças, vai chegar um momento que os teus pedidos vão ser todos em Cristo. Se queres, eu sei que o Senhor pode fazer. A tua vontade em primeiro, a minha. Você sabe que você não precisa nem falar o que você quer, Deus já sabe. Você ora para você treinar que Ele te dê o sentimento. A oração é para isso. Ensina-me a fazer a tua vontade, Senhor. Ensina-nos a rezar, Jesus. Aí Jesus ensina. Pai nosso, que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós, ó aqui, venha a nós o quê? O que é o reino que vocês aprenderam? A vontade de Deus, o sentimento dele. Venha a nós, vem em mim. Olha que eu tenho um monte de vontade em mim, hein? Eu tenho um monte, hein? Mas não quero saber da minha. Venha a nós o vosso reino. Seja, olha, Jesus ainda vai lá e cimenta ainda. Põe um cimentado e coloca a assinatura. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, em mim, como no céu. O pão nosso de cada dia. O que é o pão nosso? Não é comida para encher o estômago. O que é o pão nosso? O pão nosso é tudo aquilo que eu quero, que tem valor para mim, não só o que eu quero, que tem valor para mim. Meu pai é meu pão, o meu cachorrinho, poodle é o meu pão, não é? O meu gatinho é meu pão, a minha filha é o meu pão, a minha casa é o meu pão, a minha juventude é meu pão, ok? Então, o pão nosso de cada dia, aquilo que eu tenho. Como é que fala a frase? O pão nosso de cada dia,
Dai-nos hoje. Que mais? Perdoai como nós a quem nos tem ofendido. Você perdoa? Como é que se perdoa alguém? No Espírito de Cristo. Você não consegue. E assim por diante. Olha a oração que Jesus deixou para a gente. E a gente reza assim: Pai nosso que é no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia. É que nem jogador de futebol. Abraço, vamos lá. Pai nosso que é no céu, santificado seja o vosso nome. Que é isso, rapaz? Tem a modo de jogador de Deus, atleta de Deus. Não reza assim não. Você está quase cuspindo a palavra? Reza direitinho. Reflita cada palavra que sai da tua boca. Porque a oração é o próprio Cristo, é o Espírito dele que está dentro de mim. Que tem que sair de mim, não sou eu, é Cristo. É a própria pessoa que está berrando lá. Parece que está cagando, desculpa falar. Que é isso, rapaz? Toma jeito de gente. Reza no Espírito. Pai nosso que estais no céu. Raciocina. Santificado é o teu nome. Tu és Deus. Tu és glorioso. Tu não é vaidade não. Tu não esfarela. Tu é glorioso. Santificado é o teu nome. Venha o teu reino em mim. Entendeu, irmãos? Não brinca com as coisas do Senhor, porque o Senhor vem quando a gente menos espera, e Ele avisa, Ele é justo. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de todos nós, e Ele tem, mas Ele tem pressa. Deus tem pressa na sua vida, meu irmão, minha irmã. Não importa a idade que você está, não importa, para Deus não importa. O que importa é ter a vivência no Espírito de Cristo. Você pode ter mais de 60 anos de idade ou menos de 60 anos. Para Deus, Deus não vê idade, não vê sexo, não vê classes diferentes sociais. Ele só vê o quê? Ele vê a vida criada com muito amor, que Ele morreu e derramou o sangue por você e por mim. Temos o mesmo valor diante de Deus. Você pode ser o doutor e eu sou sei lá o que. Deus olha com o mesmo olhar de misericórdia para todos nós, mas Ele tem pressa na tua vida. Tem pressa agora, porque nesse momento muitas pessoas acabaram de falecer. Jesus já mandou o anjo dele lá, e nós não sabemos quando isso pode acontecer na nossa vida. Mas mais do que isso, o Senhor tem pressa que você descubra o quanto Ele é. Ele é lindo, Ele é forte, Ele venceu o mal. O Senhor nos deu o espírito vencedor. É isso que Ele quer em primeiro lugar que você descubra, e as crianças também. Sem Deus nada posso. Cristo precisa ser o tudo da minha vida, o tudo. E olha que eu via o meu pai como o grande herói da minha vida. Eu aprendi que não é Ele. O grande herói, se podemos dizer esse nome tão apequenado, porque nós não temos outro para dizer, é Jesus. Ou super-herói. O amor da minha vida, por tantas mulheres bonitas que possam ter vindo da minha história, e olha que vieram muitas vezes. O grande amor da minha vida, onde eu sempre vou buscar, tem um nome, e esse nome é poderoso, esse nome é lindo. Jesus. Jesus. Não há outro nome, nem em cima nem embaixo do céu, maior do que esse, porque Ele é o céu verdadeiro. Jesus é o meu Senhor. É a razão de eu existir, é a razão de eu respirar. A primeira leitura fala isso. É a razão de eu raciocinar. Jesus é a razão de tudo que eu tenho existir perto de mim. Ele é o amor da minha vida, mesmo que eu ainda não sinta, mas eu compreendo, Senhor, que Tu és a força maior. Realiza em mim, Jesus,
a partir de agora, o teu querer, Jesus. Mesmo que me contrarie, e vai contrariar. Mas eu quero, Jesus, que o Senhor faz essa obra em mim, Senhor. Não do meu jeito, do seu jeito. Tenha coragem. Põe a tua situação de vida assim. Senhor, eu estou trazendo esse câncer. É um câncer que eu estou trazendo. Eu não vou nem gastar meu tempo para perguntar o que o Senhor acha, o que eu gostaria sobre o câncer. Não interessa agora. Realiza o teu querer em mim, através ou sem ela, ou através dessa doença. Faça o que queres de mim, Jesus, pois o Senhor veio nos salvar. Não a minha vontade, a sua. Peça. Quem tem coragem de fazer isso? A tua vontade, Jesus. Não tenha medo, não. Porque quem tiver medo de se soltar, imagina você soltando no mar assim, ó, tira a boia, solta, bate os braços. Você nunca vai aprender a ser um nadador. Solta-se nos braços do Pai, através do Filho Jesus, que a gente recebeu no Espírito Santo. Solta. Senhor, eu entrego a minha velhice. Você está velhinha já? Passou dos 40? Passou dos 40? Principalmente as mulheres que envelhecem rápido mesmo. Pronto, o que eu posso fazer? Elas são perfeitas quase em tudo, mas alguma coisinha tem que ter diferença. Elas envelhecem rápido, pronto. Senhor, estou velha. E se passei ainda dos 40, estou mais velha ainda. Somente o fato de envelhecer já tem todo o sofrimento de ser velho. E aí, como é que você vai rezar? Senhor, na idade que o Senhor me permitiu estar, eu poderia já ter ido embora faz tempo. Já passei dos 80, já passei dos 70. E agora? Senhor, não do meu jeito. Senhor, não da maneira como eu quero, mas a tua, faça-se em mim, Jesus, segundo o teu querer. Senhor, diante dessa doença que chegou, dessa perda, essa saudade doída, Senhor, não do meu jeito, tu sabes tudo de mim. Agora eu quero, Senhor, que tu realizes o que tens para mim, porque tu viestes nos salvar. Entenda isso, isso chama-se salvar. Salva-me, Senhor, salva-me de mim, salva-me agora, Jesus. E Ele vem. Realiza em mim, Senhor, o teu querer nesta hora. Realiza em mim. Realiza em mim, Jesus. Vai falando o nome dele, Jesus. Fica comigo, Jesus. Aumenta a minha fé, Jesus. Eu creio em ti, Jesus. Eu creio em ti, Jesus. Fica comigo, Jesus. Fica comigo, Jesus. Agora, Senhor. Agora, Senhor. Derrama o teu Espírito Santo. Derrama o teu Espírito Santo. Através do meu batismo. Através do meu batismo. Para que eu não tenha medo. Para que eu não tenha medo. Para que eu me coloque diante desse mundo. Para que eu me coloque diante deste mundo. Segundo o teu querer. Segundo o teu querer. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Queremos servir a ti, Jesus. Queremos servir a ti. Único, Senhor. Único, Senhor. Não há outro. Não há outro. Reina em mim, Jesus. Reina em mim, Jesus. Reina sobre os meus afetos. Reina sobre os meus afetos. Minha sexualidade. Minha sexualidade. Meus sentimentos todos. Meus sentimentos todos. Reina, Jesus. Reina, Jesus. Mesmo quando eu não entender. Mesmo quando eu não entender. Realize assim mesmo. Realize assim mesmo a tua santa vontade. A tua santa vontade. Na vida da minha família. Na vida da minha família. Na vida dos meus. Na vida dos meus. Na minha vida também, Senhor. Na minha vida também. Reconstrói a minha vida, Jesus. Reconstrói a minha vida, segundo o teu querer. Segundo o teu querer. Por intercessão da tua mãe Maria. Por intercessão da tua mãe Maria. E nossa mãe também. E nossa mãe também. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Faz esta obra em mim. Faz essa obra em mim. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Da vontade de morrer. Da vontade de morrer. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Do suicídio. Do suicídio. Cura-me, Senhor. Cura-me,
Ajuda-me, Senhor, de desistir desta vida. de desistir dessa vida. Derrama o teu Espírito Santo. Derrama o teu Espírito Santo. Agora, Senhor, Agora, Senhor, eu creio, professo, só tu é o Senhor. só tu é o Senhor. Onde iríamos, Senhor? Só tu és a palavra, Só tu és a palavra, a verdade, a a verdade, vida. vida. Cura-me, Jesus. Cura-me, Jesus. Agora, derrama o teu sangue, Derrama teu Jesus, sangue, Jesus, que venceu a morte que venceu a morte sobre toda a minha área emocional, sobre toda a minha área emocional, todo o passado da minha vida, todo o passado da minha vida, através das perdas, através das perdas, através das derrotas, através das derrotas, das aventuras na minha mocidade, das aventuras da minha mocidade, que não demonstrou amor, que não demonstrou amor, que viveu o pecado da morte. que viveu o pecado da morte. Lava-me com teu sangue, Jesus. Lava-me com teu sangue. Cura-me, Senhor, Cura-me, Senhor, dos maus hábitos, dos maus do hábitos, do vício da morte, Senhor. do vício da morte. Agora vamos assim, vai orando, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Vamos cantar agora uma música. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador. Levanta a mão junto com o Padre. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, e instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. O sangue de Jesus é cobertura e proteção na minha vida. Eu renuncio a Satanás com todas as suas investidas, desde o passado da minha vida até o agora, no meu Senhor Jesus. Eu ordeno que seja quebrada toda obra do inferno que cruzou a minha história de vida, tudo aquilo que eu busquei como consagração no ocultismo, eu renuncio no nome santo de Jesus. Tudo aquilo que eu fiz escondido na minha mocidade, escondido dos homens, escondido do mundo inteiro, eu peço perdão a Deus e renuncio diante do santo altar do meu amado Jesus. Caia por terra agora toda maldição que entrou na minha vida agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Só Jesus é o Senhor, não há outro Deus. Pelo sangue de Jesus eu me lavo agora e lavo todo o passado da minha vida, por intercessão da Virgem Santa, a Imaculada Senhora, Mãe Maria. Eu coloco a minha vida nos braços do meu Senhor. Realiza agora, Senhor, esta cura de rejeição na minha vida. Lava-me com teu sangue, Jesus. Quebra toda rejeição que eu sofri na minha meninice, pelos lábios de todos que estavam ao meu redor. Caia por terra agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, celebra agora, em nome de Jesus, a libertação de tudo aquilo que cruzou e aprisionou a minha vida. Quebra agora, Jesus. Eu creio
e professo: Tu és a vitória da minha vida agora. Hoje, a salvação entrou na minha casa. Bendito é o teu nome, Jesus, Filho de Deus, porque veio me visitar neste dia, este dia santo na minha vida, quebrando, Senhor, as maldições que entraram pelos meus ouvidos, Senhor. Eu quebro agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só Jesus é o Senhor. O abuso sexual de parentes próximos a mim, que eu realizei com eles, todo trauma, tudo aquilo que foi escondido por atos genitais, molestações com pessoas do próprio sangue, quebra, Jesus. Todo acorrentamento que Satanás realizou na história da minha vida, Jesus. O teu sangue tem o poder. Levanta teu braço, meu irmão, minha irmã. O teu sangue é poderoso. Vá onde eu não posso ir, Jesus. Cura-me desse trauma. Levanta teu braço. Senhor, vá. Vai onde eu não posso ir, Jesus. Realiza, Senhor, o teu querer. Quebra, Senhor, esse trauma. Olha para a cruz de Cristo, meu irmão, minha irmã. Imagens de cenas de pessoas tentando tirar a própria vida deste mundo através de operações suicidas. Em nome de Jesus, eu renuncio todas as vezes que eu tentei contra a minha própria vida, Senhor, no desespero, no abandono em mim mesmo, Senhor. O Senhor está abrindo agora, abrindo um caminho de salvação na tua história, meu irmão, minha irmã, porque o Senhor veio te visitar. Olha para a cruz de Cristo. Não tenha medo. Jesus está no comando. O diabo nada pode fazer. Nem gritando, nem se movimentando. Ele está amarrado diante de São Miguel, o arcanjo. O diabo está amarrado. E Jesus opera, cura, Senhor, brutalidades de falas de pais com os filhos, tudo aquilo que traumatizou o coração desta pessoa. Vá onde eu não posso ir, Jesus. Isso gerou vício na tua vida, da bebida alcoólica, porque você se sentiu rejeitado por um parente próximo a você. O vício da prostituição, você se entrega ao sexo genital sempre, virou um vício na tua vida. Pornografia, Senhor, vá onde eu não posso ir, Jesus. Faz a tua obra em mim, Jesus. Toda mágoa no meu coração, toda mágoa em relação ao meu pai, cura-me, Jesus. A mágoa em relação à minha mãe, cura-me, Jesus. Eu não quero sentir isso. Faz a tua obra em mim, Espírito Santo, agora na minha vida. Todo tormento psicológico que me tormenta à noite, que me leva à angústia, ao choro, ao desespero, Senhor, pelo teu sangue, Jesus, eu quero renunciar agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs.
É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Só Jesus é o Senhor e não há outro. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E eu tenho a vitória do Senhor em mim, pelo meu batismo. No meu batismo, Cristo já é a vitória da minha vida. Eu renuncio todo abandono na minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus é o Senhor. Jesus me cura nesta hora. O poder do Senhor glorioso acorrentou Satanás. Por isso eu digo agora: tudo que eu tenho, tudo que está em mim, pertence a Jesus, o Filho de Deus, que venceu Satanás. A minha família é a família do Senhor Jesus. A doença que chegou, a vitória do Senhor já é minha salvação. Caia por terra agora todo espírito do medo, do terror noturno. Saia agora, no nome de Jesus. Pragas, maldições que foram lançadas sobre a minha vida, eu cancelo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Espírito de inveja, proclamações de derrotas na minha vida, sobre o meu físico, sobre a minha aparência, eu cancelo agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus já é a vitória da minha vida. Nada e ninguém pode ir contra a santa vontade daquele que é Rei, que é o Senhor deste lugar. Eu e a minha casa servimos a Jesus, o Senhor. Eu e a minha casa só servimos um Senhor, Jesus. Jesus, não a minha vontade, a de Cristo. Não a minha vontade, a de Jesus. Sobre a vida dos meus filhos, a vontade dele impera agora. Dai o livramento, Senhor. Onde eles estão agora? Aonde eles estão agora? Eu, Senhor, tu dás o livramento, segundo o teu querer. Reza isso, levanta teu braço. Proclame agora a vitória sobre os filhos que o Senhor vos confiou. Não tenha medo. Proclama: Jesus, a vida desses filhos que o Senhor me confiou é tua vitória. Vá onde eu não posso ir, Jesus. Realiza o teu querer agora. Shiralabassura labaiei. Levanta o braço. Orabassura laba. A vitória tua, Jesus. A tua santa vitória na vida dos meus filhos. Eu creio. Proclamo, Jesus, a tua santa vitória. Senhor do universo, Rei dos reis, Santo dos santos, e não há outro Deus, que agora é vitória na vida dos meus filhos, mesmo aqueles que faleceram. O Senhor impera sobre a alma deles. Ó Maria, Virgem Santa e fiel, passe à frente, Santa Mãe de Deus, na minha vida e na vida dos meus. Levanta os teus braços, junto com o Padre Marcos agora. Juntos, irmãos. Te chamam de Deus, Senhor. Te chamam de Rei, Salvador. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus, te chamam de Deus e de Senhor. Te chamam de Rei e Salvador. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, canta com fé. Yeshua.
Yeshua, Yeshua, Tu és tão lindo, Senhor, tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, Yeshua, Tu és tão lindo, Senhor. Então te chamam de Deus. Vai lá, junto, povo, vai lá, te chamam. Te chamam de Deus E de Senhor, te chamam de Rei e Salvador. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus, te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, e Salvador. e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Levanta o braço, diga Yeshua. Quero ouvir o povo dizer: Senhor, isso, Tu és, Senhor, tão lindo, vai, tão lindo, eu nem sei me expressar. Vai lá, meu irmão, minha irmã, canta com fé. Yeshua, Tu és. De novo na cabeça, te chamam de Deus. Vamos junto, vai. Te chamam e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Tu és o meu amor, Senhor. Te chamam de Deus. Quero ouvir o povo, vai lá. E eu me atrevo a te chamar de meu. Levanta o braço, diga o nome dele com fé. Vai lá. Yeshua, isso. Yeshua. Quem ele é? Quem ele é? Vai lá. Tão lindo que eu nem sei. Entra na minha casa, Jesus. Realiza o teu santo querer agora, Senhor. Entra na minha casa, levanta a mão para Ele, peça, Yeshua, peça, entra na minha casa, Senhor, realiza o que precisa fazer, faça agora, ó Maria, minha Senhora, minha Mãe, vai lá, povo de Deus, me expressar, Yeshua, Tu és tão lindo, Senhor, tão lindo, lindo és. Levanta o braço forte, canta, vai. Lindo és. Glória, Senhor. Entra, Senhor. Entra agora na minha casa. Entra na minha história, Senhor. Vem agora, Filho de Deus. Lindo és. Levanta os braços para Ele, meu irmão, minha irmã. Isso, vai, entrega. Sim, entrega com fé, vai. Lindo. A sala do trono mostra a Tua beleza. Quero ver Tua face. Me leva, Senhor, me leva agora, vai. Me leva pra sala do trono. Mostra, Senhor, Tua beleza. Quero ver Tua face santa. Me leva pra sala do trono. Mostra a Tua beleza. Quero ver Tua face, Jesus. Põe a mão no teu coração um pouquinho, meu irmão, minha irmã. Senhor, eu entrego agora como ofertório maior diante do teu altar. Fecha os olhos. A minha vida, o meu coração, tudo que sou, Jesus. Completa a Tua obra em mim, Jesus. Eu ponho diante do Teu santo altar tudo que sou, tudo que trago ainda na história da minha vida de joio,
de mal-estar, de tristeza, de aprisionamento. E quero entregar agora diante do teu santo altar, Jesus. Completa a sua obra em mim, Jesus. Através desta santa Eucaristia, meus vícios, meus murmúrios, minhas inconformidades, eu entrego tudo agora, Jesus. Ó Maria Santa e fiel, Senhora nossa, Rainha, Rainha porque soube obedecer como ninguém à vontade santa do Pai, intercede para que a santa vontade do Senhor seja celebrada em mim agora, Maria. Eu entrego os filhos, eu entrego esta enfermidade, eu entrego esta saudade doída, eu entrego esses planos e projetos que eu trago na minha vida. Tudo isso eu coloco agora, Senhor. Tu sabes, é a tua vontade que deve acontecer. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,